Bom, hoje nós vamos dar prosseguimentos aos estudos, a nossa parte 2, né, da vida e obra de George Meek. Então a gente vai iniciar falando um pouquinho, né, do início dessa fase dele, onde ele obteve um conhecimento, tá, de um espírito que se comunicou por meio de um médium e manifestava interesse em manter contato com engenheiros, né, para poder prosseguir, né, nos estudos. Então, Meek, ele conseguiu entrar em contato com esse espírito, que era um cientista britânico, conhecido como William Francis Gray Swan. Ele montou um pequeno laboratório e formou um primeiro grupo, intitulado Meta Science Associates. Ele passava a fazer parte o técnico eletrônico Hans Heckmann, também desse instituto, tá? Então, Meek e Heckmann começaram um intenso trabalho ao projeto do primeiro protótipo de equipamento para conseguir a comunicação com o plano espiritual. Ele deu o nome de Mark I. Eu estou falando do Spiricom, tá? Então, logo de início, eles acertaram, dirigindo-se pelo caminho correto, graças à grande experiência tecnológica e ao profundo conhecimento do espiritualismo de George Meek, o qual aliava tal conhecimento a uma sólida convicção na sua validade. As palavras de Meek diziam o seguinte em relação a isso, entre aspas, abre aspas, o método que escolhemos foi caso sugerido por ele próprio. Não havia intenção de contatar os níveis de vida espiritual do baixo e médio astral. Uma vez que nosso espírito contato, residia em uma área de vibrações mais altas, o assim chamado nível mental e causal, nós não iríamos tentar abordar as baixas vibrações. Então decidimos usar um gerador de alta frequência, o qual fornecia uma onda portadora. Esse método fora, de certa forma, negligenciado pelos pesquisadores de EVP, mas parecia mais promissor para as nossas intenções. Isso foram as frases dele, nessa fase inicial dele. Ele entendia que no universo que nos envolve, ele obtém várias etapas. Seria muito conhecido pelos místicos como campo terreno, né? Campo astral, o primeiro astral, o médio astral e o alto astral. Depois viria um causal mental e depois o celestial. Ele dividia, né? Segundo ele, o mundo dos espíritos, ele estava de acordo com digamos assim, com essas camadas, né? Então, assim, era um homem que ele tinha já sólida esse conceito dentro dele. Então, o que ele fez? Ele tentou construir o Spiricom para que ele pudesse atingir um nível mais alto, para se comunicar com espíritos mais evoluídos, a fim de obter melhores resultados na pesquisa dele. Mas um dos problemas com a comunicação de vozes em EVP é a debilidade, dizia Meek. E além disso, as vozes vinham misturadas com muitos ruídos atmosféricos, fragmentos de sons das interestações dos programas de rádios, ruídos de fundo, quando se empregava o microfone. Para evitar essa estática, que era perturbadora, Meek procurou usar um sistema transmissor-receptor totalmente blindado. Seria uma caixa de Faraday, que era capaz de isolar a indesejável estática física e não devia constituir barreira para as energias psíquicas ou espirituais. Algum tipo de interação espiritual era aguardado tomasse lugar nessa área. Então eles adquiriram
muitos geradores e bons, e durante o verão do ano de 1973, Hans Otto construiu o primeiro protótipo para ele. Se via como a confiança em seus conhecimentos das leis do espiritualismo e a experiência como engenheiro e cientista puderam levar Mick a procurar soluções práticas e efetivas para o tão complexo problema. Era muito vasto, realmente muito complexo, quando se podia imaginar a extensão dessa aventura. Imagina, olha o campo a ser desvendado, né? Ele pensava que talvez nas gerações futuras, olhando a perspectiva da história, a avaliação de George Mick e dos colegas teria um grande significado para o homem. O protótipo que foi criado por Mick, junto com Hans, fornecia um sinal de saída de 300 MHz. Eu não vou adentrar muito aqui na parte técnica, tá? Mas ele tinha uma antena, ele tinha 3 fios paralelos de cobre, tá? Fios que irradiavam um sinal gerador, né? Era um protótipo. Foram providenciados outros equipamentos para detectar sinais que pudessem ser captados. Então, eles tentaram, assim, arriscar nesse primeiro protótipo e o Mick, ele disse o seguinte em relação a isso. O Mark I, que era o nome que ele deu para esse protótipo, esse primeiro protótipo, foi usado primeiramente durante 2 sessões com um médium em transe, em nosso pequeno laboratório, próximo a Filadélfia. Isto deu-nos a vantagem de obter a imediata reação e o feedback dos nossos colaboradores espirituais. A tarefa de achar nosso sinal era descrita como acertar em um pequeno alvo situado distante, no oceano, como uma bala de rifle. Apesar disso, o Dr. Swan conseguiu detectar o sinal muito rapidamente e deixou seu próprio impacto audível a 1 kHz em 2 dos nossos gravadores de fita magnética. É interessante notar que um desses gravadores não se achava de modo algum conectado ao Mark I. Nosso gerador de sinais foi descrito como oscilando de 5 a 10 MHz. As mais altas frequências disponíveis para nós era 300 MHz. Mesmo assim, o Dr. Swan informou, por intermédio do guia do médium, que ele somente poderia localizar nosso sinal encontrando seus harmônicos mais altos, os quais se estendiam acima dos 1000 MHz. Nenhuma modulação de voz foi conseguida e nós estávamos já planejando um Mark II mais incrementado. Então aqui vocês podem ver, né, acabei de ler o relato do próprio Mick, mas vocês podem observar, né, que ele usava para atingir essa entidade, ele usava um médium. Por quê? Porque ele queria encurtar esses passos, né, para construir o Spiricon que pudesse não mais precisar do médium. Mas ele usou, né, da capacidade mediúnica, da transcomunicação mediúnica, para ajudar ele nessa fase inicial, justamente para ajudar a construir, né, todo esse primeiro, digamos assim, equipamento que poderia, né, fazer contato com o mundo espiritual. Então, as experiências com o Mark I sugeriram a necessidade de um sistema que pudesse promover melhores condições de estabilidade das oscilações, de frequência, potência mais elevadas, antena mais afinada e com maior acoplagem, isso entre a antena emissora e a receptora, mantendo as antenas bem blindadas também. Então, em julho de 1974, Mick e o colaborador dele iniciaram a montagem do Mark II, o qual estava provido de um oscilador de 1200 MHz. Se lembra, né? Que o espírito falou para ele que teria que ser acima de 1000. Então, aí eles já estavam com um oscilador de 1200 MHz.
e a sua saída de 2,5 watts era de fase fixa. Um sistema de cristal a temperatura controlada assegurava a frequência extremamente constante. Tá? Então aqui ele procurou dar uma frequência mais linear, né? Talvez para que pudesse o espírito conseguir modular a voz e ficar num nível onde pudesse dar continuidade na comunicação. Então, o conjunto de antenas estava blindado por uma caixa elíptica feita de cobre e espelhada com prata em sua parte interna. As antenas ocupavam os focos de eclipse a distância de meio comprimento de onda. Inúmeros outros aperfeiçoamentos foram introduzidos no Mark II, visando melhorar o contato com o plano espiritual. Então, o laboratório foi instalado a 10 milhas, né, de distância daquela agitada Filadélfia. Então, ele teve que se sair um pouco digamos assim, da zona mais urbana, né, para poder procurar, né, resultados melhores. E ele evitar também essas oscilações e perturbações, né, que são através de carro, pessoas falando, né, fontes de estáticas e tudo mais. Então, todo o conjunto foi ainda encerrado em uma caixa de cobre duplamente blindada. Era uma gaiola de Faraday, tá? Filtros RF protegiam cabos e linhas de força que adentravam o conjunto. Então, a estreia do Mark II ocorreu em outubro de 1974. O sensitivo, tá? Que era o médium, que participava dos testes com o aparelho, tá? Ele acabou se afastando. Por essa razão, o próprio Mick funcionou como canal telepático, graças ao seu treinamento nesse sentido. Então, foram necessárias 2 sessões para sintonizar e estabelecer contato com o Dr. Swan, que era o espírito comunicante. E nessa ocasião, eles constataram também uma entidade espiritual que se apresentou como Oppenheimer, Dr. Oppenheimer, que era um físico nuclear pioneiro. Então, algumas de suas declarações trouxeram esclarecimentos para nós e para o problema de penetrar dimensões mais altas com energia eletromagnética. E o Mick, sobre isso, diz o seguinte: pergunta para o espírito: pode sentir essa frequência que estamos gerando exatamente agora? E o espírito responde: da marca de cerca de 1000 MHz. Podemos sentir e perceber. Em outras palavras, vemos isso em nosso mundo como um tipo de luz que emana dessa fonte aí, a qual em nosso mundo nós não somente sentimos como vemos. Não é tão forte como uma atração magnética como desejamos, mas é um começo, um excelente começo. Podemos ser atraídos por ela, justo como somos atraídos para um canal aberto, ou seja, um médium. Está se referindo ao médium, cujos sentidos desse canal aberto, físico, estão atenuados e que tem o que é conhecido na Terra como uma acuidade anormal da sensibilidade. Então, podemos usar o comprimento de onda do canal para comunicar. Esse aparelho que vocês montaram aí, que seria o Mark II, serve como um tal comprimento de onda de comunicação. Tenham em mente que nossa dimensão é interpenetrada por vários tipos de energia do vosso mundo. E essas energias, constituindo de formas mais baixas, criam o que chamamos aqui o equivalente do vosso termo estática. Isso foi o que o espírito respondeu para ele. Depois, foi constatado, Dr. Swan e o Mick e seus colegas ouviram sua primeira reação ao Mark II. Dr. Swan dizia o seguinte: somente podemos dizer que este é um passo na direção certa. O sinal não é suficientemente forte para que o vejamos, mas muito mais estável que antes. Não podemos ainda manter um sinal experimental. Ou seja, talvez conseguir um tempo maior aí de comunicação. Então, no final dessa histórica sessão, o Mick, o guia do médium, Samarca, disse algumas palavras de encorajamento. Ele diz o seguinte:
Mas nos dias que se seguiram foram logrados poucos resultados. Então, no final dessa histórica sessão, diz Mick, o guia do médium Samarca, disse algumas palavras de encorajamento. Então, feita essa experiência, tá, foram obtidos poucos resultados. Tá, não lograram muito êxito, mas continuaram trabalhando, tá, para melhorar as variáveis, tá, do plano espiritual, principalmente do Mark II. Mas foram conseguidos, depois que se seguiram nessas tentativas, poucos sinais que eram sinusoidais Então, depois dessas tentativas todas, né, que houve, eles foram aprimorando, tentando aprimorar o Mark II, né, e passaram também a outras etapas que eram focadas em estabelecer a comunicação nesses dois sentidos, ou seja, eu pergunto e o espírito responde. Eu pergunto como se fosse um telefone. Né? Não era uma mão de uma via só, eram de duas vias. Então, muitas questões, elas deveriam ter sido esclarecidas antes. George Mick, ele tinha, como era um homem de um conhecimento muito grande, tá? Ele tinha sempre questionamentos, né, para poder fazer o trabalho dele de uma forma mais correta possível. Mas, diante desses questionamentos, ele via o seguinte, ó, ele se perguntava, podem os altos níveis de consciência, ou seja, mental e causal, já que ele tinha o interesse em atingir pontos mais altos, tá? Podem esses níveis de consciência ser contatados com um instrumento como o Mark II? De que maneira e por quais meios isso pode acontecer? Isso eram as perguntas dele, os questionamentos dele. E logo ele percebeu que ficou óbvio que os colaboradores espirituais não tinham essa solução para ele. E essa solução a esses questionamentos, essas perguntas. De fato, eles relataram que não tinham todas as respostas para como poderiam manipular as suas energias. Então ocorreu, diante disso, um grande esforço cooperativo entre os daqui da Terra e os de lá, para que pudesse aprimorar o Spiricom. Mas o primeiro sucesso foi em 1985, que ele conheceu um homem que despendeu a maior parte da sua vida profissional cuidando de equipamento eletrônico, civil e militar. Seu nome é William O'Neill. Esse foi um dos homens, tá, que mais acompanhou ele e que fez ele dar um salto dentro da transcomunicação com o Spiricom. Por quê? O'Neill era um homem de um conhecimento muito grande, era um médium ostensivo, embora um homem extremamente difícil de conviver, né? No entanto que no final da vida dele foi trágico, isso aí a gente vai falar mais adiante, talvez a gente vai ter que passar para a aula 3, para não ficar muito extensa essa aula. Então, nesse ano, ele acabou encontrando esse homem. E acabou, através dele, através da vidência dele, obter inúmeras respostas para os questionamentos dele, para que pudesse estar aprimorando o sistema do Spiricom. Então, diante disso que a gente falou hoje, ainda falando, né, do George Mick, Spiricom, a gente vai, semana que vem, está indo para a parte 3, para estar desenvolvendo essa nova fase dele com o O'Neill. O'Neill é o que deu seguimento com ele até o final, até os dois se separarem, né? Porque houve, digamos, um rompimento dessa relação, mas adiante a gente vai falar um pouco sobre isso.
pelo desgaste que era. Era uma pessoa extremamente conturbada, embora fosse um grande médium e um conhecedor de técnicas, né? Mas ele era um homem muito conturbado. Talvez até pelo alto grau dele de vidência, né? Isso aí poderia desvirtuar um pouco o temperamento e comportamento dele. Então, veio a colaborar sim e muito com Jorge Mick, mas foi uma relação muito difícil. Então, semana que vem a gente vai para a parte 3, tá falando aí da continuidade desse projeto. Vamos chegar com certeza ao Mark IV, que é onde ele obteve alguns resultados que a gente vai estar conversando aí sobre o que eles falaram, com qual espírito eles conseguiram atingir, né? E a gente pode perceber aí que tem que ter um nível de frequência para atingir os espíritos num grau um pouco mais elevado, né? E era o que ele buscava. O Mick, ele tinha, né, essa luta dentro dele, assim. Ele queria, não interessava para ele qualquer mensagem, tá? Interessava para ele era realmente contatar os espíritos técnicos, conhecedores de assunto e com um nível mais alto de consciência. Então, desejo a vocês aí um bom final de terça-feira. A gente se fala semana que vem. Uma boa semana a todos e até lá.